Lei 2177 de 2005. Continuando, paramos no título 4 do Processamento Administrativo, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 209. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. Artigo 210. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 211. Da sindicância poderá resultar: inciso 1, arquivamento do processo; inciso 2, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; inciso 3, instauração de processo disciplinar. Artigo 212. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 213. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por até 60 dias, findos os quais cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3 do Processo Disciplinar. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 214. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com atribuições do governo em que se encontre investido. Artigo 215. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, sendo um destes designados para exercer a presidência. Parágrafo 1. Os integrantes da comissão serão determinados pela autoridade competente para aplicação da pena aparentemente cabível. Parágrafo 2. A comissão terá como secretário um servidor designado pelo seu presidente, devendo a designação recair em um dos seus membros. Parágrafo 3. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 216. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da administração. Artigo 217. O processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instalação com a publicação do ato que constitui a comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3. O julgamento. Artigo 218. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá a 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 60 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1. Sempre que necessário, a comissão decidirá tempo integral aos seus trabalhos. Parágrafo 2. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.
Seção 2 do inquérito. Artigo 219. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 220. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente de imediata instrução do processo disciplinar. Artigo 221. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir completa elucidação dos fatos. Artigo 222. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 223. Antes da inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 224 e 225. Parágrafo 1. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, quando divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, requiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 224. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o cliente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público municipal, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, enquanto que os servidores públicos federais, distritais e estaduais serão notificados por intermédio das repartições ou unidades a que pertencem. Artigo 225. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1. As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo a evitar que uma ouça o depoimento da outra. Parágrafo 2. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes quando necessário para o esclarecimento dos fatos. Artigo 226. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e expenso ao principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 227. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1. A comissão determinará dentro de 48 horas a citação do indiciado
por mandado expedido pelo presidente da comissão, encaminhando cópia do termo inicial para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será de 20 dias. Parágrafo 3. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis a critério da comissão. Parágrafo 4. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação. Artigo 228. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o indiciado será citado via postal em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e aviso de recebimento. Artigo 229. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado por 2 vezes com intervalo de 8 dias em órgão de imprensa oficial ou em período de circulação ou periódico de circulação no município, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 230. Considerar-se-á rével o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor de cargo de nível igual ou superior ao indiciado como defensor dativo. Artigo 231. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1. O relatório será conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 232. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 3. Do julgamento. Artigo 233. No prazo de 30 dias, prorrogáveis por até 30 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Parágrafo 3. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 206. Artigo 234. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 235. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará
a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Parágrafo 1. O julgamento fora do prazo legal não implica a nulidade do processo. Parágrafo 2. A autoridade que tiver ciência da irregularidade do serviço público e der causa à prescrição de que trata o artigo 208, será responsabilizada na forma desta lei. Artigo 236. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do processo nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo único. Ao lado da anotação, consignar-se-á a ocorrência da prescrição. Artigo 237. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para eventual instauração de ação penal, ficando um traslado na repartição. Artigo 238. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Artigo 239. O servidor em estágio probatório será submetido ao processo disciplinar previsto neste capítulo sempre que se vise a apurar ato por ele praticado durante o estágio probatório, passível de ser penalizado com demissão. Parágrafo único. Decidindo-se a autoridade competente pela aplicação da penalidade, será considerado demitido o servidor, sujeitando-se às consequências previstas para o ato praticado. Artigo 240. Serão assegurados transportes e alimentação, inciso 1, aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial para esclarecimento dos fatos. Inciso 2. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 4. Da revisão do processo. Artigo 241. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido e a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2. Em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 242. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 243. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 244. O requerimento da revisão de processo será encaminhado ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição de comissão na forma prevista no artigo 215. Artigo 245. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e a inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 246. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 247. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e os procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 248. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 10 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligência. Artigo 249.
Julgada procedente, a revisão será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade já aplicada. Título 5. Das disposições gerais. Artigo 250. O prefeito municipal baixará por decreto os regulamentos necessários à fiel execução da presente lei. Parágrafo 1. O presente estatuto se aplicará aos servidores da Câmara Municipal, cabendo ao seu presidente as atribuições reservadas ao prefeito municipal. Parágrafo 2. Em relação aos servidores de função e autarquias, aplicar-se-á o disposto neste estatuto, cabendo à sua autoridade máxima exercer as atribuições reservadas ao prefeito, se isso estiver previsto nas normas instituidoras e organizadoras da entidade. Artigo 51. Aos ocupantes de cargo em comissão, alheios ao quadro de pessoal permanente do município, aplicam-se os direitos e vantagens a eles expressamente previstos neste estatuto e que não sejam incompatíveis com a natureza transitória e precária do cargo. Artigo 252. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 253. Para efeitos das leis que disponham sobre servidores públicos, consideram-se dependentes do servidor, além do cônjuge e dos filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento individual. Artigo 254. Os instrumentos de procuração utilizados para recebimento de direitos ou vantagens de servidores municipais terão validade por 12 meses, devendo ser renovados após fim deste prazo. Artigo 255. É vedado ao servidor trabalhar sob a chefia imediata de parente até segundo grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e livre escolha. Artigo 256. Para os efeitos previstos neste estatuto e nas demais leis municipais, os exames médicos serão obrigatoriamente realizados por profissional credenciado pelo município. Parágrafo 1. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame dela, fazendo parte, obrigatoriamente, o médico credenciado pelo município. Parágrafo 2. Os atestados médicos concedidos aos servidores municipais, quando em tratamento fora do município, terão a sua validade condicionada à ratificação posterior por médico credenciado pela administração municipal. Artigo 257. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dia corrido, na forma de lei civil. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. Artigo 258. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público municipal. Título 6. Das disposições transitórias. Artigo 259. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores municipais, bem como a seus dependentes que, até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, tenham cumprido os requisitos para obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. Parágrafo 1. O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no artigo 109, inciso 3. Parágrafo 2.
Os proventos de aposentadoria a serem concedidos aos servidores referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20 de 98, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. Parágrafo 3. São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação da Emenda Constitucional número 20 de 98 aos servidores inativos e pensionistas, assim como aqueles que já tiverem cumprido até aquela data os requisitos para usufruírem tais direitos, observados os limites previstos no artigo 123. Artigo 260. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria prestado até que a lei federal discipline a matéria será contado como tempo de contribuição, vedado o cômputo de qualquer forma de tempo fictícia. Artigo 261. Observado o disposto no artigo anterior e ressalvado o direito de opção pela aposentadoria, segundo as normas estabelecidas no artigo 110, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária, com proventos calculados de acordo com o artigo 118, aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional até a data de publicação da Emenda Constitucional número 20/98, quando o servidor, cumulativamente, inciso 1, tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher. Inciso 2, tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Inciso 3, contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: alínea A, 35 anos se homem e 30 anos se mulher, e, alínea B, um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional número 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. Parágrafo 1. O servidor de que trata o caput deste artigo, desde que atendido ao disposto em seus incisos 1 e 2 e observado o disposto no artigo anterior, poderá aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: alínea A, 30 anos se homem e 25 anos se mulher, e, alínea B, um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo em que, na data de publicação da Emenda Constitucional número 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. Inciso 2. Os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter, de acordo com o caput, acrescido de 5% de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior até o limite de 100%. Parágrafo 2. O professor municipal que, até a data de publicação da Emenda Constitucional número 20/98, tenha ingressado regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput deste artigo, terá o tempo de serviço exercido até aquela data contado com um acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que se aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. Artigo 262. Aplica-se o disposto no artigo 259, parágrafo 1, ao servidor que permanecer em atividade após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas no caput deste artigo. Artigo 263.
O tempo de serviço prestado ininterruptamente ao município de Ananindeua será computado a partir da data da admissão regular do servidor para efeito de: inciso 1, adicional por tempo de serviço; inciso 2, gratificações ou prêmios de incentivo; inciso 3, licenças e outras vantagens previstas em lei municipal. Parágrafo único. Nas hipóteses de contratação por prazo determinado, o tempo de serviço não será computado para efeito deste artigo. Artigo 264. As vantagens permanentes adquiridas anteriormente à vigência deste Estatuto, integrado à remuneração dos servidores nos tempos das respectivas leis que as concediam. Artigo 265. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta lei, serão utilizados recursos orçamentários próprios em cada exercício. Artigo 266. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 981, de 17 de dezembro de 90. E artigo 267. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.